Agora a gente vai te dar dicas para deixar o seu quarto impecável e o guarda-roupa livre dos germes, hein? A repórter Ana Paula Neves está ao vivo no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, na porta da casa de uma telespectadora, acompanhada pelo biomédico Roberto Figueiredo, o nosso querido doutor Bactéria. Bom dia, Aninha! Você não está na porta, você já está no quarto, né, Aninha? Bom dia! Ô, Rê, já somos rápidos. Já entramos, sabe que com o Dr. Bactéria não tem muita conversa, né? Começamos a falar lá no portão, ele já disse, não, vamos embora pro quarto pra gente ver o que tá certo, o que tá errado. A Júlia gentilmente abriu as portas pra nossa equipe, ela mora aqui na Zona Sul de São Paulo, uma telespectadora assídua do Hoje em Dia. Obrigada por nos receber aqui e já vamos começar falando o seguinte, quarto arrumadinho, a cama posta, ó coisa linda. Colcha, porta, travesseiro, a cama perfeitinha. Júlia, você é daquelas que acordam e já fazem a cama, já arrumam a cama? Não, geralmente não. A nossa rotina aqui de arrumação, a gente acorda, somos acordados pelos nossos filhos. Ela tem 2 filhos. A gente desce, toma café, prepara o café das crianças, depois a gente sobe pra se arrumar e aí sim arruma a cama. Dá uma horinha. Dá uma horinha, geralmente. E aí, essa é a rotina. Aprovada ou reprovada? Está aprovadíssimo, né? Que nós transpiramos à noite, né? Então, se você acordar e logo arrumar, aquela umidade da transpiração, ela permanece. Então, esse 1 ou 2 horas que você deixa desarrumado, é o tempo suficiente para secar. Ó, tá não é desculpa para deixar a cama desarrumada o dia inteiro, hein, pessoal? É bom que a gente reforce isso. Sim. Bom, vamos continuar a rotina, então, da Júlia. Para ganhar 10, né? Para ganhar 10. 10. Cama posta, tudo certo. E depois, o que vem na sequência? Cama arrumadinha, sem suor. Certo. E aí eu dou uma espirradinha aqui nesse cheirinho. Eu já vi essa Deus do mistura. céu. É amaciante, álcool e água? Exatamente. Dá um cheirinho bom mesmo, Gente, é tão bom. essa mistura aqui, quem inventou foi a Sociedade Protetora dos Ácaros, sabe? Sabe? O inimigo da sua casa é a umidade. Então, uma das bases que tem dessa misturinha, o que é? Água. Então, você nunca utilize nada que tenha água que vai aumentar a umidade do seu quarto. Então, tava Acabou com a misturinha. 10, tirou a nota. É Tem isso. um ponto negativo pra mim. Isso 8,5. vale para água de lençol, todos esses borrifadores? Bacia com água, toalha molhada, qualquer coisa que você traga umidade para o seu quarto. O cheiro fica bom, A tua né? avó já falava isso, né? Menina, deixa a janela aberta para ventilar, quanto mais ventilar. O que ela queria dizer é que quanto mais secar, menos doença. Ótimo. Temos aqui essa situação e agora eu vou mostrar algo que muita gente faz, né? Enquanto a gente se posicionar aqui, a Ana tem a pergunta, Ana? Eu tenho, Aninha. Bom dia para todo mundo aí. Eu fiquei na dúvida com relação a essa história da umidade no quarto. Por quê? A gente tem períodos do ano que o clima fica muito mais seco. E aí a gente tem a recomendação de colocar a toalha úmida, uma bacia de água ali dentro. E eu também tenho o hábito de colocar uns perfuminhos de lençóis. Não esse caseiro, como a nossa telespectadora mostrou, mas com outras soluções. Eu tenho que parar com tudo isso, doutor? Ana, já vou responder pelo doutor, tô intrometida hoje. Vou falar já, Doutora porque ele já me Bactéria. deu bronca também. Falou nada de cheirinho de lençol, nada de toalha molhada e nem bacia com água, embora seja bom pro tempo seco, quando a gente tá com o tempo seco. Ele disse que é bom pra quem, doutor, isso aí? É que a gente tem que saber que não adianta você fazer uma atmosfera amazônica no seu quarto, que nós não somos samambaia. Tá? Já não fazemos fotossíntese, então você tem que deixar o seu ambiente seco, mesmo que esteja. A umidade que você pega é da água que você toma, não é da umidade ambiental. Mas em dias secos? Já sei que você bebe mais água. Mas dormindo? Você bebe água antes de dormir, que muitas vezes a pessoa não dá água para a criança com medo dela fazer xixi. Mas isso faz parte da educação. Nós vamos até mostrar técnicas que você pode fazer, mesmo que a criança faça xixi, não vai ter problema de contaminar. Mas não use umidificador que só serve para ácaros e para bolor. Isso que te dá rinite, gatilho de asma, dermatite atópica. Então nunca faça nada que aumente a umidade do seu quarto. Bom, explicadíssimo. Sim. Como estamos numa casa que é uma casa ampla, com uma janela linda dessa, é claro, vamos pegar um travesseirinho, colocar no sol, já que não pode ter umidade, não é mesmo? Então o sol, ó, combate essa umidade. Acho que nessa eu fui bem. Sim? Você foi ótima se você estivesse olhando para o ponto de vista dos ácaros. Ah, Os não. ácaros estivessem olhando. O que acontece? Você colocando o travesseiro no sol, ele vai esquentar por fora e por dentro vai ficar a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Ai, ai, ai. Você tem que escrever no travesseiro motel de ácaros. Tá? Então é isso que está acontecendo. Isso. Doutor, como proteger o travesseiro dos ácaros, então? Olha, o ideal aqui, você vai fazer a mesma coisa, tanto para travesseiro como para colchão, é você adquirir, ó, comprar um protetor desses, que ele é o quê? Algodão por fora e impermeável por dentro. Então você coloca E com zíper. isso com zíper, por quê?
que você coloca aqui dentro. Vocês podem ver que eu sou extremamente jeitoso para isso. Quer ajuda? Daqui que a gente põe. Opa, isso. Aí, vai lá, Júlia. Isso aí, Sim, Júlia. encapa realmente Encapa. o travesseiro. Coloca- É também para o protetor de colchão a mesma regra? coisa. Com zíper? Isso. Não pode ser aquele de elástico. Não pode, sabe por quê? Ó, fechando aqui, ó, fecha aqui, ele está protegido. Inclusive, para viagem, é legal você levar esse protetor para travesseiro de hotel, essas coisas. Que é bem sujinho. Se você colocar só aquele por cima, você tem que ver que o ácaro não é besta, gente. Ele vai dar volta nesse elástico e vai ficar por cima. Você vai ficar por baixo quando você não tiver problema. Julinha, qual é o problema maior do seu quarto? O que te incomoda Aqui mais? o que me incomoda, doutor, são as traças. Traças. Então, uma coisa que você não pode utilizar é naftalina. Vou partir desse princípio. Não, naftalina porque é cancerígeno. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai usar, olha, isso aqui só tem presente para você. Sabe o que é isso? Isso aqui é aqueles saquinhos de tule que seu marido te dá uma joia por dia para você. Né? Então, Ai, que Também que eu bom, tenho meu Deus. bastante Marido, armário. você tem armário. Então você usa esses saquinhos de tule, não joga fora e coloca cravo da Índia. Olha como é que você faz. Aqui, ó. Gente, facílimo. Você vai pegar cravo, ó, saquinho, vai colocar um punhadinho Aqui dentro. pra frente, doutor, Opa, pra gente ver como é um que é. punhadinho aqui. Vira a mão aí. Isso, é o suficiente. Pronto. Só isso daqui. Esse odor do cravo, eu acho gostoso. Não sei se vocês gostam, né? Arroz doce, que negócio todo, né? Eu acho gostoso, né? Mas barata, traça, formiga, odeia. É? Odeia. Então o que você vai fazer? Ó, dá uma olhadinha. Você pega um por gaveta, tá, gente? Você abre uma gaveta aqui e coloca lá no fundo. Lá no fundo. Troca Tá? de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Uma vez por Uma ano. vez por ano, isso dura a beça, mas não me usa naftalina, gente, por favor. Aninha, outra dúvida? Eu tenho, Aninha. Xará, é o seguinte, pergunta pro Dr. Bactéria o seguinte, agora há pouco. Primeiro, eu adorei essa dica do cravo. Eu adoro o cheirinho de cravo. Tava aqui meio um pouco frustrada por saber que não podia botar cheirinho no quarto. Agora, temos um cheirinho que faz bem ainda por cima, porque tira esses bichinhos que nos incomodam. Mas eu fiquei com uma dúvida com relação ao travesseiro. Ele disse que a gente não deve colocar o travesseiro nem o colchão para tomar sol. Isso era uma coisa que eu sempre fiz muito, porque minha avó ensinou assim. Aí ele falou sobre a capa, mas existe outra maneira da gente desinfetar ou limpar o nosso travesseiro de tempos em tempos? Ou a gente precisa trocar esse travesseiro com frequência também? Ô, Ana, a troca do travesseiro deve acontecer a cada 2 anos. Dois e olha anos. que informação que ele me passou. Eu disse que eu não ia falar, mas eu vou falar. Ai, Ai, agora vai que eu falar? vou falar. Porque eu fiquei impressionada. Ele disse que tem um acúmulo no travesseiro. Vejam só que coisa estranha. Um acúmulo de saliva nosso no travesseiro de 6 colheres de saliva por noite. De chá. Se você escolher de chá por Então noite, tem que trocar de 2 em 2 anos. um terço do travesseiro de 2 anos, se divide por 3. Um terço dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e fezes de ácaro. Tá? Um terço. E esses ácaros se multiplicam justamente, principalmente, porque nós salivamos. Né? 6 colheres de chá de saliva por noite. Ai, meu Deus. Aninha, então trocar o travesseiro de 2 em 2 anos, usar a capa sempre lavando uma vez por semana. Aliás, roupa de cama a gente troca de quanto em quanto Uma tempo? vez por semana, e se for cobertor, você manda lavar, seca e coloca sempre num saco de TNT, nunca de plástico. Mas quando vem da lavanderia, vem no de plástico. Você tira. Você tira para o TNT. Isso. Vamos mostrar como é que higieniza o colchão, que foi outra pergunta da Ana. A gente vai mostrar isso, Aninha, no quarto das crianças. Vamos caminhando aí para vocês verem. A gente está numa casa, a Júlia e o Dr. Bactéria estão aqui me acompanhando. É uma casa grande. Ela tem 2 filhos, o Nicolas e a Tita. Um tem 5 anos, outro 3. E aí são crianças que dormem em quartos que são aqueles quartos de baguncinha de criança, aquela bagunça boa, né? Que tem bichinho, tem colchão sujo, né? Porque desfraude, faz um xixi às vezes e tal. E a gente vai mostrar que técnica utilizar para limpar colchão, primeiramente. Então, que é a pergunta da Ana. Essas manchas aqui, doutor, como é que a gente higieniza isso? Bom, não só as manchas, mas o colchão em geral. Bom, o colchão, como nós já falamos, o ideal é você colocar em saco protetor. Que aí qualquer coisa, urina, vômito, alguma coisa, vai ficar no saco de protetor. Aí você troca, lava uma vez por semana. Né? Agora, se você não tem, que uma grande parte da população não tem, você vai usar esse popular produto aqui que é bicarbonato. Então você vai, ó, você joga bicarbonato, joga, sem medo de ser feliz, tá, gente? Joga bicarbonato aqui, bicarbonato, você pega uma escovinha só para espalhar. Só para espalhar, você espalha, isso. E deixa pelo menos por meia hora. Depois de meia hora, você vai aspirar. Você vai usar um aspirador, só que isso, né? Só que o aspirador, gente, você tem que saber, tem um detalhe. Ele tem que ter filtro EPA.
HEPA. Isso não é marca, tá? É um filtro que tem. Se o seu aspirador não tiver filtro EPA, sinto muito, você jogou dinheiro fora. Por quê? Ai. Por quê? Porque um aspirador que não tem filtro EPA, ele aumenta em 1000 vezes a quantidade de alérgenos do ar. Nossa. Né? Então, primeiro esse filtro, você passa aqui, você tira esse bicarbonato, ele absorveu, ele segurou odor, umidade, pegou tudo isso, né? Agora... E aí, então vamos lá, só pra gente recapitular aqui, que esse assunto muito me interessa. Sim. Então, o colchão que está sujo, então tá lá com suor, já que a gente não pode pôr no sol, né, Ana Hickman? Então, a gente vai fazer isso do bicarbonato quantas vezes por mês? De rotina. Uma vez por mês, ou então, se o garoto vomitou. Né? Ah, não, daí faz Você logo. fez xixi, aí o que você faz? Essas manchas aqui, você vai utilizar, gente, sempre com luva, hein, pelo amor de Deus. Vai utilizar com luva água oxigenada, 20 volumes ou 40 volumes. Pra tirar a mancha. Aquele branquinho. Mas a sujeira é bicarbonato puro, Normal, que ele jogou, normal, rotina. meia hora de um molho seco, é isso? Porque Isso. não pode adicionar a umidade que a gente já aprendeu. Isso. E depois passa uma escovinha e vem com o aspirador. O aspirador né? vai absorver todo Tá o odor, desligado pra não umidade. fazer aquele barulhão, né, Isso. gente? Mas todo mundo sabe o que é um aspirador, então tá tudo Você certo. aspira, vai sair todo o bicarbonato, saindo todo o odor, diminui, vai sair junto com ácaros, com pele de ácaro morto, tudo que o derivado já está limpo. Avaliação da cama dos bebês aqui, que já não são mais bebês. Deixa eu pegar aqui os produtos. Sim, ó, aqui. Tá? Que temos aqui. Brinquedinhos, Júlia, é assim mesmo, eles dormem com essas pelúcias. Dormem com pelúcia, cada noite é um bichinho, né? Isso. E aí? Bom, o que acontece com os bichinhos, gente, você tem que limpar pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Como é que você limpa o bichinho? Você vai pegar espuma só de água com sabão, você passa nele, né? Depois você pega um pano úmido, bem torcido, passa no bichinho, aí você põe num saco plástico e coloca dentro do freezer. Né? Ah, dentro do freezer? Dentro do freezer. Por quê? Essa suspensão sempre tem. Assim, por que o freezer? Porque essa água que você passou, que não está totalmente seco, quando você põe uma garrafa de água de plástico, ela com a água até a boca, e fechar, ela não estoura? Estoura. Então isso é o que vai acontecer com o gelo, que ele expande. Então essa umidade que vai ficar no bichinho, ele vai expandir e vai esmagar os ácaros que ficaram vivos. Gente. Então se destrói e no dia seguinte já está vivinho. É química, é ciência, é Isso. doutor Bactéria, é Isso. hoje em dia, ó quanto conhecimento. Bom, então para um quarto de criança, sua avaliação aqui, tirando a parte do colchão, que é ideal é ter a capa, mas não tem, então já mostrou que é esse bicarbonato, escova ali, depois aspira. Bichos de pelúcia limpos, higienizados e do mais, o piso ser emborrachado aqui na parte das crianças te agrada? Não, isso, duas coisas que eu ia falar aqui, que são maravilhosas aqui. Não tem tapete, não tem carpete, principalmente que o Nicolas, né, ele é alérgico, então alérgico esquece tapete e carpete, pelo amor de Deus. Também não tem cortina, aquelas muito rebuscadas, Sim. aquele gostoso também. E a ventilação. Gente, ventilação é o segredo, que não é mais segredo. Você ventilar seu quarto e evitar tudo que tem umidade. Por exemplo, olha, ali vocês estão vendo? Tem um umidificador. O umidificador não deve ser utilizado de modo algum. Olha. De modo algum. Você achou que estava acertando porque Eu teu filho tem achei, alergia? porque como ele tem essa dificuldade pra respirar, quando tá ruim, ronca, eu achei que o umidificador pudesse ajudar. Não, o pessoal pensa sempre isso, só que a umidade ambiental não tem que estar no máximo até 70%. Você não vai ter um higrômetro, um aparelho para medir a umidade medir aqui, isso. né? Nem vai ficar acordado à noite fazendo. Sim. Então um aparelho desse daqui, em 2 horas, pode chegar até 92%. Ou seja... Não utiliza de modo algum, principalmente seu filho alérgico. Que a pessoa pensa que vai estar com umidade, vai fazer uma atmosfera amazônica. Seu filho não é samambaia. Ai, Ele não vai fazer fotossíntese aqui. Oi, Zucatelli, aqui a gente só leva bronca. Oi, Zucatelli. A gente tá preocupado com a história do umidificador, porque eu acho que todos nós usamos aqui, viu, Ana? Então acho que isso é uma coisa importante. Quando você usa o ar-condicionado, que dizem que deixa o ambiente mais seco, há uma preocupação em relação a isso, nem assim você não deve compensar utilizando esse umidificador por um certo tempo, não há algo que a gente possa fazer, ou isso a gente não tem que usar de forma alguma, porque a gente sempre falou o contrário e aprendeu o contrário. Ô, Zuca, o que eu já aprendi, que já tem as 2 orelhas puxadas aqui, é que Nada, ar-condicionado a gente tem que limpar o filtro a cada 15 dias. Estranha, fiquei com isso, a cada 15 dias. Nunca limpei. Demora 4 3 anos minutos, esse ar. 3 Ai, meu minutos Deus, para tá bom. limpar. Agora, se usar o umidificador com ar-condicionado, pode? Claro que não. Tá? Só funcionaria. Acho que ele comprou um umidificador É que ele agora. tem os comprou um dois, umidificador agora. Não indica. A não ser que você faça, eu já falei muitas vezes isso. Se você
tiver um higrômetro que vê a média de umidade, de ficar acordado, na hora que chegar a 70, você desliga. Ninguém vai fazer isso. Não. Tá? Então, e não é necessário. Você só toma água, que a umidade que você tem no seu corpo é a água que você toma. Nós perdemos 2,5 litros de água por dia. Então você tem que tomar 2,5 litros só para reposição, não é nem para hidratação. Olha, não, esse homem é uma aula, realmente. Obrigada por participar do Nada, Hoje em Dia. querido, foi ótimo. Mas, Júlia, obrigada por abrir as portas da sua casa. Olha quantos ensinamentos. Nada de travesseiro no sol, nada de cheirinho na cama, Ana, a gente chora, mas é isso aí. Não pode colocar umidificador no quarto, Zuca chora, mas é isso. E pra limpar colchão, então tira ácaro, pele de ácaro e todas essas coisas de ácaro, é bicarbonato, escovinha e depois aspirador. Então, que aula. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom, gente. Um bom dia a todos. Aí voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Muito obrigado, Júlia, por abrir sua casa. Doutor Bactéria, você é incrível. Roberto, sou seu fã. Ana, beijo pra você. Dicas excelentes. A gente aprendeu muito aqui, levamos vários puxões de orelha e é esse o objetivo, é a gente aprender coisas simples, hábitos que muitas vezes podem não ser saudáveis na nossa casa e a gente acaba fazendo e repetindo isso. Enfim, aprendemos bastante. Você sempre pode participar e sugerir também. Tem algum tema que é importante para você, na sua casa, dúvidas que você tem? Manda para nossa produção, utiliza a hashtag Hoje em Dia nas redes sociais, entra nas nossas redes sociais, porque claro que a gente vai esclarecer essas dúvidas e aprender como fizemos hoje.